retorna hoje aos nossos estúdios aqui no podcast da Alesp é o deputado Gilmacy Santos, do Republicanos, deputado que é primeiro vice-presidente pela segunda vez aqui na casa e também foi reeleito ao cargo de presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Obrigada pela sua visita, veio tomar um café, uma água conosco. Verdade, Renata, prazer voltar aqui ao podcast, falar com você, falar com seus ouvintes, seus telespectadores, conversar com eles, bater um papo, tomar um café, tomar uma aguinha gelada e falar um pouquinho do trabalho, do que acontece, falar um pouquinho da nossa Assembleia, falar um pouquinho do Estado de São Paulo. Trabalhos mais acelerados aqui na casa, o que o senhor tem aqui para antecipar? As audiências públicas, uma ferramenta tão importante para o munícipe, acabam de ser marcadas. Em que municípios elas serão? E qual que é a importância? Renata, é um instrumento que nós, desde o primeiro mandato nosso como presidente da CFOP, nós achamos interessante esse formato, né? Que eu sempre tenho dito. Nós saímos daqui, a Assembleia sai daqui do Estado, do centro, sai daqui do Palácio, né, 9 de julho, para ir se instalar naquela cidade, seja ela grande, seja ela pequena. No ano passado nós começamos a nossa audiência numa cidadezinha pequenininha chamada Mira Estrela. Quem conhece sabe o tamanho da cidade, acho que não chega hoje a 2.000 habitantes. E encerramos aqui na cidade de São Paulo, na Assembleia Legislativa, a maior cidade. A ideia é essa. Hoje, o formato desse ano, nós não queremos também chegar aos grandes centros. Nós vamos abranger todas as regiões administrativas, porém, nós não vamos pegar os grandes centros. Por exemplo, nós vamos para a região de São José do Rio Preto, mas nós não vamos fazer na cidade de Rio Preto. Nem Jales. Nem Jales, nós vamos fazer uma cidadezinha menor. Nós vamos para São José dos Campos, mas nós não vamos fazer em São José dos Campos. Para Ribeirão Preto, nós não vamos fazer em Ribeirão Preto. Nós vamos sair dos grandes centros para cidades menores, porque entendemos que esse instrumento, a audiência pública para o orçamento, é importante. Porque nós conseguimos, nesses anos que fizemos as audiências, extrair as ideias, os posicionamentos, as necessidades da cidade, implantar e fazer ela constar no orçamento do Estado. E é o que nós queremos fazer também para o orçamento a ser executado no ano que vem. Pra você ter uma ideia, nós vamos iniciar dia 3 de agosto. Fazendo uma correção, eu disse que não haveria Jales, mas Jales é a primeira. Jales é a primeira. Sim. Mas Jales, você está bem próximo, nós começamos de Mira Estrela. Não é uma cidade grande, mas não é pequena, é uma cidade média. Mas você tem toda a região que até hoje não foi feita uma audiência pública. Então vamos começar em Jales, dia 3 de agosto, e a previsão é terminar dia 25 de setembro em São Paulo. Então nós temos uma região grande aqui, Jales, Mirandópolis, que não recebeu, Álvares Machado, na região de Presidente Prudente, uma cidade pequena também, mas muito interessante, Bebedouro, Batatais, Sertãozinho, cidade de Rio Preto, Catanduva, Matão, Lins, Santa Cruz do Rio Pardo, Marília, já é um grande centro, né? Sim. Itaberá, Botucatu, Valinhos, nós fizemos várias audiências na região ali de Jundiaí e Campinas, mas Valinhos nunca tinha receberá agora. Miracatu, que é a região aqui do Vale do Paraíba, né? Do Vale do Paraíba, lá no fundo, que eles não gostam que fala que é o fundo, né? Mas é o começo. Guarujá, Ubatuba, Piracicaba, Mauá, Itaquaquecetuba e São Paulo. Pode ser que apareça mais uma ou duas a mais aqui, a gente atender mais uma, duas. Mas a ideia aqui é chegar às 22, 23 cidades. E a ideia é exatamente levar, ouvir e acatar. Não é só ouvir, não é só ouvir por ouvir. A gente poder acatar o máximo de ideias, de pedidos que a gente puder nessas audiências públicas. E fisicamente, o senhor como presidente da comissão vai, as audiências acontecem na Câmara Municipal, e aí? É o dia todo? Como é que funciona? Não. Quem são os convidados? Geralmente, não acontece o dia todo. Nós vamos começar, por exemplo, na primeira audiência. É uma quinta-feira às 18 horas. Nas câmaras municipais. É feito todo um trabalho de divulgação, a comunicação da Alesp faz com a TV local, a rádio local, a imprensa. Os municípios da região. A região são chamados, convidados, é enviado convite. Também o presidente da Câmara, as pessoas que recebem, também ajudam nessa divulgação. E aí vai ser quinta-feira. Nós saímos de quinta-feira à noite de Jales e vamos para Mirandópolis na sexta-feira de manhã, que é uma coisa mais próxima. Porém, à sexta-noite, já estaremos em Álvares Machado. Aí você para, aí você acaba, ir para casa, final de semana não toca mais.
tem 2 sábados que nós vamos fazer também, quinta, sexta e sábado. Então o pessoal vai para a rua, mala na mão, só volta quando acaba. É uma equipe grande, é o pessoal da TV Alesp, né? Uma equipe da TV Alesp que participa. Nós acompanhamos, damos Sim, total cobertura, total as sessões são transmitidas ao vivo. Através do TV, do YouTube, todas as mídias sociais. Vai a equipe vai uma equipe da comunicação, da Assembleia, a equipe nossa, a equipe dos deputados que muitas vezes fazem parte da comissão. Então, uma equipe razoável. Então, as pessoas já sabem que esse final de semana não tem moleza para elas, é trabalhar. E além do senhor, quais são os outros deputados ou que correspondem a cargos aqui da Alesp que eu acompanho? Geralmente, quem acompanha são os deputados da comissão. Só da comissão de orçamento? Não, exatamente, geralmente. Mas não, nós vamos lá para uma região. Tem um deputado daquela região, daquela cidade, que ele não é da comissão, mas ele vai participar. É importante para ele, politicamente para ele, é importante ele participar daquele momento, daquela audiência. E nós até permitimos, ainda que ele não seja membro da comissão, a gente até permite que ele presida aquela reunião, presida aquela audiência, para a gente fortalecer o mandato do deputado. A gente acha super importante. Então, todos são convidados. Regionalmente, nem todos conseguem todos, mas nós fazemos questão que regionalmente o deputado daquela região compareça e conduza aquela audiência. Porque na audiência vocês discutem o que deve ser feito com o orçamento do próximo ano. Exatamente. No caso do ano vindouro, o que a gente tem aqui? A informação é que há um orçamento de 307,7 bilhões de reais para despesas que somam 289 bi, correto? Para o ano vindouro? Isso. Nós temos aqui o LDO, né, que chegou, que talvez prevê isso, mas vai ser que chega mais. Se isso acontecer, nós vamos ter uma queda na arrecadação. O governo está executando agora um orçamento de 317 bi. Então, acho que deve ter revisto isso. Então, nós temos aqui um orçamento, uma peça orçamentária que sai do Palácio, com os técnicos, da Fazenda, planejamento, etc. Calculamos, nós vamos arrecadar isso, vamos gastar isso. Só que eu costumo dizer o seguinte: a realidade de Jales, por exemplo, não é a realidade da capital. E nem daquela pequena cidade de Álvares Machado. Álvares Machado. A realidade deles não é a mesma. Então, nós vamos ouvir eles dizer lá para a gente: olha, nós precisamos que no orçamento conste aí um dinheiro para a gente consertar, por exemplo, as rodovias, as vicinais que não estão consertadas. Nós precisamos aqui que vocês botem um dinheiro aqui, tira daqui da educação, por exemplo, botam na saúde, ou eles vão trazer a sugestão para a gente. Sugestão da necessidade real deles. Então, nós, ouvindo isso, vamos compilar isso e vamos trazer e vamos apresentar ao planejamento. Olha, precisamos fazer essa mudança. Então, para quê? Para a gente atender a necessidade de Álvares Machado. Que isso aqui, para eles, não vai resolver. Resolve a gente tirar daqui e mandar para cá. Essa é a ideia da audiência pública. E para dar celeridade ao processo, os municípios precisam apresentar os projetos, entre aspas, prontos? Não há necessidade, porque o orçamento praticamente ele vem pronto. Ele vem pronto para cá já dizendo os percentuais de cada pasta. Então nós chegamos, ouvimos isso e aqui cabe a nós, a Comissão de Finanças e Orçamento, fazer aqui as nossas emendas e apresentar ao governo. Olha, precisamos mudar. Aí essa mudança é feita através da comissão. Esse remanejamento. Nós vamos solicitar que seja feito o remanejamento. Uma vez feito, nós apresentamos, emendamos o projeto, o orçamento, e votamos aqui e ele passa a constar para ser executado no ano vindouro. E é importante, até pela expertise que o senhor tem, a participação pública nas audiências, a participação da população? Sim, é muito importante. Eu vou dar para você só um exemplo. Nessas audiências públicas, nesses 2 últimos anos, nós descobrimos, por exemplo, a importância de se investir, de se abrir espaço para aspas aqui, um problema que não é um problema, é só força de expressão, em relação ao transtorno do espectro autista. Eu não sabia que São Paulo tem tantos autistas como tem. Em toda a audiência pública, nós temos, nas 30, nós ouvimos reivindicação para esse tema. Então nós temos que fazer alguma coisa para colocar dinheiro para esse tema. Então, é um dos fatores. Em todo o Estado. Em todo o Sistema Estado. de educação, de saúde. Exatamente. Então, você tem que falar ao governo,
tem um problema que vocês não estão atendendo, que é esse pessoal aqui. Essa turma aqui do teto não está sendo atendida. Então nós precisamos remanejar dinheiro para atender essa turma. Vai atender aonde? Na educação? Vai ter que atender na saúde? Mas nós temos que colocar mais dinheiro aqui. Não, nós vamos tirar daqui um pouquinho para colocar lá. Então é muito importante a sociedade civil participar. As lideranças, as entidades, mas a sociedade sozinha participar também é muito importante, muito interessante. Essa pressão torna-se é uma pressão positiva e que dá força aos políticos da região. Correto, porque muitas vezes o político da região, ele foi eleito ali na região, mas ele sai da região para vir trabalhar todo dia aqui na Assembleia, volta para lá só às vezes, final de semana, quando ele está lá cuidando da sua base. Mas a região dele é grande, ele não tem noção do que está acontecendo. Então, quando você vem, a região vem trazer as demandas, por político, por deputado, seja ele federal, estadual, seja estadual ou federal, é interessantíssimo ele estar participando e ouvir as demandas da sua região, sem dúvida. No ano passado, nós tivemos audiências públicas físicas ou via online, virtuais? Foram virtuais? Vamos manter esse formato. Nós vamos manter, acho que interessante. Mas vai manter o virtual ou vai ser híbrido? Porque vocês não vão... Híbrido. Vai ser híbrido. O ano passado também foi híbrido. Foi híbrido. Nós vamos manter esse formato de virtual e presencial. Porque aí as pessoas conseguem participar. Sempre dando a preferência ao presencial. Mas é claro, nós vamos abrir essas exceções porque tem necessidade também do virtual. E quais os outros campos que são muito demandados durante uma audiência pública? Transporte, principalmente o transporte, que nós somos as regiões agrícolas. Então você tem que, aqueles produtores, principalmente o pequeno produtor, ele tem que escoar a sua produção. Aí muitas vezes você tem ali estradas vicinais emburacadas, problemáticas, sem um acostamento, sem uma condição de transporte adequado. Então o transporte é super requisitado, super pedido, exatamente por isso, para os pequenos produtores fazer o escoamento da sua produção. É muito pedido. Saúde nem se fala, né? Saúde é o cocum. Mas nós ouvimos muito transporte por causa disso. A região que a gente vai, é como diz lá na minha terra, é roça. E na roça você produz, você tem que escoar. E escoamento agora não é de carro de boi, é caminhão, né? O caminhão, sim, você vai... aumenta o valor da produção. Se você pega uma estrada sem condição, você vai quebrar aquele caminhão, você vai demorar mais para tirar aquele produto de onde está. Se é perecível, vai estragar. Vai estragar. Então, o transporte também é algo muito solicitado, requisitado de mudanças também na nossa audiência. Deputado, agora no mês de junho, quais são as principais demandas aqui da Alesp? O senhor como vice-presidente. Nós temos várias demandas que vão chegar, mas acho que a principal é o reajuste do funcionalismo. É uma demanda importantíssima que tem que chegar, porque ele tem um prazo para começar a ser pago, né? Então não pode demorar, embora talvez possa chegar e fazer retroativo. Mas julho praticamente é o último mês. Em julho nós temos o recesso. Então acredito que temos várias demandas, mas acredito que a principal é o reajuste do funcionalismo. E também chegou agora, né? Chegou não, já está aí, já terminou o prazo de apresentar emendas, já tem aí o nosso relator que já está trabalhando, o relator da LDO, que também tem que ser aprovada, debatida, discutida e aprovada também antes do recesso. Então, acredito que esses dois projetos é o que vai demandar na Assembleia esses dias. 1º de julho, a Alesp entra em recesso. Desde que consigamos aqui aprovar essas demandas, aumento do funcionalismo, outros projetos que chegaram de importantes e a LDO. Regimentalmente não pode sair em recesso quando votar a LDO. E aí os trabalhos são retomados em 1º de agosto? Sim, seria retomado em 1º de agosto. Mas deixar claro, se não votar a LDO, se não houver um acordo para votar a LDO, não haverá recesso. Qual a avaliação que o senhor faz dos quase 100 primeiros dias da Alesp sob uma nova gestão e também com o novo governador? A nova gestão, como eu disse, nós tivemos aqui, vou falar primeiro do governador. Nós tínhamos há praticamente 30 anos que não tinha nem transição. Mudava-se apenas o nome do governador. A equipe, todos estavam praticamente ali, era a mesma equipe de 30 anos, que era a equipe do PSDB. Então não havia uma transição verdadeira. Existia uma mudança de governo, ajustava-se algumas coisas. Pela primeira vez, depois de 30 anos,
teve uma transição, ainda acredito que ainda está em transição. Não se muda 30 anos em 5 meses, 6 meses, é impossível. O governo ajustando algumas peças ainda, mas está indo bem, o governador Tarcísio está indo bem, uma pessoa surpreendendo a gente, muito preparada, inteligente, capacitada, botou uma equipe boa, que está dando conta do recado. Lógico, precisa fazer alguns ajustes ainda, que isso faz parte ainda do recomeço. Tem pessoas, não é isso aqui, não é nenhum menosprezo. Não, tem pessoas inexperientes que estão chegando no governo, que nunca tiveram no governo, na administração pública, sempre foi da área privada. Tem o seu know-how, o seu currículo. Mas na área privada, Sim. O público já muda completamente. Então você tem essa fase de adaptação, de conhecer uma máquina, saber como é que ela funciona. Eu brinco às vezes, né, que às vezes nem sempre na máquina pública 2 e 2 é 4 naquele momento, às vezes dá 4.1, 3.9, até ajustar para chegar a 4, mas de imediato não dá 4. Na iniciativa privada não, 2 e 2 é 4, acabou. E aqui você tem que ter esses ajustes. Então, o governo ainda está fazendo ajustes, mas está indo muito bem, está dando conta do recado, tem surpreendido em todas as áreas, e eu creio que nós teremos aqui 4 anos de prosperidade em todo sentido do estado de São Paulo. E a Assembleia Legislativa também é a mesma coisa. Nós tínhamos aí sempre a mesma grupo. PSDB chegou agora um presidente novo, com ideias novas, também conhecendo uma máquina que não é fácil. Você tem uma máquina aqui, um orçamento enorme e uma máquina também para administrar. Também, embora ele esteja aqui no 3º mandato dele, já foi prefeito, já foi vereador, mas faltava esse conhecimento dessa máquina chamada Assembleia Legislativa. Mas que ele está indo muito bem, ele prometeu aqui um trabalho diferenciado com os deputados, está conseguindo fazer isso, está cumprindo a sua palavra, o seu compromisso de campanha para a presidência. Eu estou muito contente, muito otimista em relação à Assembleia Legislativa também. O que o senhor acha que ele já está fazendo de diferente em comparação às gestões anteriores? Valorizando mesmo, de verdade, os deputados. Essa é uma casa que tem 94 deputados, cada um com pensamentos diferentes, ideologias diferentes, motivos de trabalho diferentes. E ele prometeu que estaria valorizando o deputado, o seu mandato. E ele tem procurado fazer isso. Acho que ele está no caminho correto. Independente da bandeira, a valorização e o respeito. A valorização e o respeito, independente da bandeira. Não importa se a pessoa é oposição. É a bandeira dela, ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada, é o trabalho dela, é a bandeira dela. E o presidente tem que ser exatamente assim. Ele não pode puxar pela ideologia, pela uma bandeira. Ele é o presidente da Assembleia. Ele não é o presidente de um partido, de uma bancada. É o presidente da Assembleia e isso ele está indo bem. Agora, deputado Gilmar, se nós temos nesta legislatura, nessa 20ª legislatura, o maior número de parlamentares mulheres. Já está sentindo que tipo de barulho que elas estão fazendo? O que o senhor tem a dizer? O que o senhor já está percebendo? Nós temos aí muitas que chegaram novas, né? Novas também, você percebe que elas estão ali ainda, às vezes até um pouco assustadas. Os mandatos coletivos. Os mandatos coletivos, mas os mandatos coletivos já têm uma experiência, né? Essa sabe fazer barulho. Estou falando nas novas. Mas eu acho que vai ser um mandato interessante, Eu falo isso não é nenhuma hipocrisia, nem boca para fora. A visão da mulher, em todos os sentidos, ela é diferenciada, né? Em casa, eu brinco sempre, falo para meus amigos, você quer ter sucesso na vida? Ouve a tua mulher, porque ela enxerga ou eu não enxergo. Ouve a dona Ana. Ouve a dona Ana, porque ela enxerga onde a gente não enxerga, ela vê o que a gente não vê. A nossa visão ela é aqui, ó. A dela é... periférica. Ela vê, parece que tem 10 olhos, né? Vê tudo. 360. 360 constantemente. Então, às vezes até a gente brinca, você viu isso? Não vi. Mas e a realidade? Ela fala, não faz isso. Se você tem mais, faz, você quebra a cara. Se você ouve e não faz, daqui a pouco você descobre, ó, se você tivesse feito, você tinha se arrebentado. Então, a visão da mulher dentro de casa, na empresa que ela trabalha e na política também é diferenciada. Então, eu acredito que vai ser muito bom a participação delas aqui e eu acho que vai trazer muita qualidade à nossa Assembleia Legislativa. Em que áreas, principalmente? Olha, acho que em todas as áreas. A mulher é dinâmica, né? Ela não tem uma área específica, não. Acho que o que colocar na mão dela, ela dá conta do recado. E o decano, o deputado Suplicy?
Zé Suplicy é uma figura, né? O Suplicy é um doce, é um amor, não tem como a gente não admirar e não gostar dele, né? É uma pessoa diferenciada também, decano, embora ele com seus quase 90 anos, você vê diariamente aqui na tribuna, falando, debatendo, trabalhando, pra gente é um exemplo. E é uma pessoa super honesta e capacitada e qualificada, né? Que só engrandece a nossa Assembleia Legislativa. E nós, jornalistas, quando entrevistávamos o então político, o deputado Suplicy, ele gosta de falar, né? Você dá a linha, ele vai. E aqui, é o que parece, ele está seguindo as regras no pequeno parlamento e vai. Eu tinha até essa preocupação com você, com todo respeito, Suplicy. Eu tinha essa preocupação, que você via no Senado. O Senado, acho que cada senador tem 30 minutos, 40 minutos na tribuna para falar. E você viu o Suplicy todos os dias falando 30 minutos, 40 minutos. Eu falei, como é que vai ser o Suplicy falar só 5? Será que a gente vai conseguir, vamos dizer assim, dominar isso? Mas, por incrível que pareça, ele é disciplinadíssimo. Ele tem se adequado muito ao que parece. A gente fica acompanhando aqui da redação. 5 minutos dele lá, ele termina, os 10 minutos ele termina. Às vezes passa aquele minutinho que faz parte do jogo. Mas eu admiro ele. Nós estamos aqui na Assembleia. Tivemos aí a eleição do governador no ano passado. O ano que vem teremos a disputa municipal. Como é que fica essa questão da disputa municipal em meio à Assembleia, tendo em vista que vários deputados serão candidatos no ano que vem? Como é que funciona isso no dia a dia da política? O senhor que tem todo um know-how aqui. Olha, faz parte também desse jogo, né? Porque, como nós falamos aqui regionalmente, alguns deputados vão disputar nas suas cidades a prefeitura. Isso faz parte, acredito que alguns até serão eleitos. E regionalmente, mesmo aquele que não vai disputar, mas ele tem que se envolver na sua cidade, na sua região, porque são procurados nesse momento por aqueles candidatos que, de certa forma, o ajudaram a eleger. Então, ali é uma recíproca, um retorno. Então, o envolvimento da Assembleia é total. Não tem como a Assembleia não se envolver numa eleição municipal. E isso acaba acirrando, inclusive, os debates aqui dentro, ou não? Só nos grandes centros. Nós vamos ouvir muito falar aqui dentro. Nós não vamos ouvir falar, por exemplo, da disputa vamos falar de Jales. Não vai ter uma disputa acirrada. Mas esse debate lá não vem para a Assembleia. Entendi. Mas com certeza, São Paulo vai vir, Guarulhos vai vir. Campinas vai parar aqui dentro. E ABC, todas as cidades da ABC, com certeza terão debates fervorosos aqui dentro. Então, não tem como, faz parte. Inclusive com a retomada de partidos que querem voltar, até em função do presidente. Nós já estávamos essa disputa acirrada faz algum tempo. Agora, voltou de novo a polarização ali, PT, PSDB de novo. Vai ser uma coisa bonita de se ver. Você acha que o PSDB tem força para voltar agora nos municípios em 2024? O PSDB, eu entendo o seguinte, o PSDB, eles mesmos sabem disso, eles estão no recomeço. Nós temos dentro do PSDB nomes fortes, que independente do partido. Nomes que mantêm ali a sua força, independente do partido PSDB. Quem? Vamos lá. Vamos falar do ABC. Orlando Morando, uma grande liderança, um grande prefeito, que embora não venha para a reeleição, mas tem força, é um nome forte do PSDB. Paulo Serra? Paulo Serra, outro nome forte. Então você tem ali uma disputa interessante no ABC. Você tem alguns Santos, um Paulo Alexandre Barbosa, que é um nome forte do PSDB. E você tem alguns lugares ainda que tem força. Embora muitos estão saindo do PSDB, mas aqueles que permaneceram, aqueles PSDB raiz, são fortes. Não o partido, mas o nome da pessoa, a pessoa propriamente. E aqueles partidos que surgiram como uma esperança para quem não queria mais a tradição, o tradicional, esses partidos, entre aspas, morreram na praia, o Partido Novo, o que o senhor tem a dizer desses últimos? Eu vou falar aqui de uma forma, assim, da minha visão, para aquilo que nós fazemos. Eu sou de um partido que tem crescido a cada eleição, seja municipal, estadual, federal. Por quê? Porque tudo que você vai fazer, que você quiser fazer bem feito, você tem que ter planejamento e organização.
A verdade é que muitas vezes os dirigentes de partido não tratam o partido como uma organização, como uma empresa. E o partido é uma empresa. E se você não gerir ele bem de forma ideal, ele não vai subsistir. Então nós do Republicanos, nós temos planejamento. Nós planejamos. Terminou a eleição dia 2 de outubro passado, no dia 3 a executiva estava reunida planejando a eleição próxima. Planejando, planilhando e trabalhando. Não só planejar. Planejamos, vai ser assim, agora acabou. Vamos esperar. Não. É um trabalho constante e diário. Então, talvez o que falta nesses partidos são isso. E também tem uma meta, tem ideologia. Você não pode estar num partido simplesmente para ganhar uma eleição. Então, aí você vem com ideologia e metas diferentes. O Novo era um partido que tinha tudo para crescer, como você falou. Por aquilo que eles pregavam, por aquilo que eles falavam, mas fizeram tudo errado. Fizeram tudo de forma errada. Você vê que hoje... Podemos também, né? Podemos até que tá conseguindo caminhar. Elegeu aqui uma bancada de 4, né? Hoje estão com 6. É um partido que está conseguindo caminhar, porque a Renata, também eu conheço a presidente Renata, ela é uma pessoa honesta, trabalhadeira, que tem vontade de fazer. Então ela não deixou cair. Mas você vê partidos históricos que se acabaram. O PCdoB, por exemplo. Partido histórico. O principal partido do país já foi, está lá no começo da história do país, praticamente. Acabou o PCdoB. Porque falta exatamente... Existe a ideologia deles, mas não é levado a sério. Não faz realmente pelo partido. As pessoas se preocupam com elas, com si próprio. Não é com o partido. Nós não, nós temos uma diretoria que trabalha, ninguém recebe nada do presidente nacional, presidente municipal. O dinheiro do partido é usado da maneira que tem que ser usado. Não se faz nada além daquilo. Tanto é que todos os anos a nossa prestação de conta é aprovada. A legislação diz que o partido tem que ter uma fundação. Nós temos uma fundação que gasta o dinheiro naquela fundação. Que fomenta a instituição. Exatamente. Todo partido tem que ter uma fundação ou um instituto. A maioria não tem, mas tem só no papel. O dinheiro vai para o ralo. Nós temos a fundação, nós temos ali, ela trabalha bonitinho. Inclusive a nossa fundação, o Republicano, é o primeiro partido que tem uma faculdade. Nós temos uma faculdade autorizada para o MEC, com cursos presenciais de formação. Ela está fazendo agora EAD. Tem direito, administração, são vários cursos presencial. Mas agora está saindo EAD para todos, criando polos nos municípios e na cidade. Nós temos hoje um prédio, lá em Brasília, a sede do nosso partido são 5.600 metros quadrados. Então, pessoas trabalhando para realmente fazer o partido acontecer. Tem que se fazer a militância da mulher. Um percentual do valor do fundo partidário, tudo tem que ser gasto com a mulher. É gasto, cada centavo é gasto com política para as mulheres. Então a gente leva a sério. Esse é o segredo, quando eu falei do planejamento, você tem tudo isso. Essa é a parte administrativa. E a política? A política você tem que fazer planejamento também, procurar ver os melhores quadros para trazer para o partido. E, por exemplo, nós temos 5.600 municípios, 5.600 e alguma coisa municípios no Brasil. A meta do nosso presidente nacional é que para eleger 300 prefeitos. Não é nada. Mas por quê? Porque nós queremos qualidade. Quantidade, daqui a pouco vira uma bagunça. São Paulo, 645. Nós não vamos sair a correndo atrás de 600 municípios para ter prefeito. Seguimos 100, tá bom demais. 100 prefeituras, com qualidade, pessoas comprometidas com o partido e comprometidas com a política republicana. A nossa política, o partido são republicanos. E nós queremos a política republicana. O que é republicano? Res pública, né? Que cuida da coisa pública. Então é por isso que nosso partido tem aí caminhado no ascendente. E quais são os principais pré-candidatos e para que regiões? Nós temos hoje prefeitos em Sorocaba, que vai para a reeleição, que é o Manga, uma aprovação lá de mais de 80%. Nós temos a Renata Sene e Francisco Morato, que está terminando seu segundo mandato também para a eleição, mas deve indicar o sucessor também. A Renata foi eleita com 82% de aprovação. Ela foi reeleita com 82% dos votos. Nós temos o Dário Campinas,
Dário Campinas, que vai para a reeleição, também está muito bem avaliado. Temos o Embu das Artes, o Ney, que não vai para a reeleição, mas tem o seu sucessor, que é o vice, eu acredito que é o pré-candidato, que é o vice, Hugo Prado, bem avaliado, que deve se eleger. Estou falando das principais cidades. Você tem Birigui, uma cidade grande, e você tem outras cidades grandes que estão chegando aí, que estão finalizando para que esses prefeitos venham disputar com o republicano. Até quando um partido trabalha, e no caso do Republicanos, um partido tão organizado, não é que aceita, mas que são feitos as conversas, os cafezinhos para que receba um novo candidato? Os cafezinhos existem, nós atendemos todo mundo, né? Aí a gente coloca, você quer ser candidato? Quero, tá bom. O partido tem isso e isso para te oferecer, exige isso e isso aqui de você. Para você tá bom? O nosso partido, por exemplo, é um partido de direita, totalmente de direita, não são centro-direita. Nós somos direita, totalmente direita. Você topa trabalhar esse projeto de direita? Então tá. Ah, não. Então pra gente não serve, porque adianta. Eu vou colocar trazer um candidato, ainda que ele seja bom, tenha o potencial de ganhar uma eleição, mas que ele não coaduna com a ideologia do partido de direita. Vai ser um problema. Vai ser um problema pra gente amanhã. Então, por isso que nós queremos realmente pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo ideal. Nós já visto que nós estamos hoje com um governo do Estado que é de direita. O Tarcísio é do nosso partido republicano, que realmente dá esse propósito. E a apresentação de um nome, ela é apresentada para um crivo? Como é que funciona? Sim, para um colegiado? Nós somos procurados diariamente por dezenas de candidatos de todas as formas. Porque numa cidade você não tem só um candidato, você apresenta ali várias possibilidades de vários candidatos, que cada um diz que vai ganhar a eleição. Então, a gente eu conheço um pouco do estado de São Paulo, mas nós temos só, um pouquinho. Mas nós temos os deputados regionais. Nós temos os coordenadores regionais. Então, não é porque o rapaz, eu quero ser candidato a prefeito naquela cidade. Você quer ser? Tá bom. O que você pensa? Aí nós temos o presidente estadual, aí nós temos uma comissão que nós vamos analisar. Ó, esse candidato aqui, que você acha, tem a proposta dele assim. Vamos chamar o deputado que teve mais votos daquela cidade. O que você acha disso aqui? Você conhece essa situação? Então não é simplesmente uma pessoa que bate o martelo. Existe uma comissão para avaliar e analisar e dar o ponto final. Lógico, sempre ímpar, né? Que a disputa, sempre na democracia, a maioria vence. Com certeza. E frente a essa questão, o senhor acha que a eleição de 2024 vai ser muito, muito agitada, pensando aí no nível nacional? Vai. Nós ainda teremos aí a polarização direita-esquerda. Eu acho que o Brasil assumiu isso de uma vez. O Brasil hoje está dividido dessa forma, direita e esquerda. Enquanto político, o senhor nunca tinha visto isso dessa forma? Não, dessa forma não. Nós tínhamos aí, mesmo porque a direita estava escondida. A direita não mostrava a sua cara. A direita estava ali, mas ela é bem escondida. Ela não fazia o que fez agora, né? Com a eleição, o advento Bolsonaro, a direita ressurgiram com força. E isso polarizou. Você pode ver, hoje a disputa vai na Câmara Federal, oposição e governo. A esquerda é governo total e quem é a oposição ferrenha? É a direita. E isso vai acontecer em todas as cidades, principalmente nas grandes metrópoles, nas capitais, nos estados. Isso vai acontecer no Brasil. Como é que vocês esperam trabalhar a oposição aqui dentro? A oposição aqui dentro não tem como trabalhar. A oposição é a oposição. A oposição, e eles fazem o trabalho deles, fazem bem feito. Eu falo que a oposição que nós temos aqui é uma oposição muito qualificada. Eles fazem uma oposição bem feita, sabem fazer oposição, não ofendem. Eles fazem a oposição que tem que ser feita. Nós tem alguns que extrapolam. Que extrapolam, tal. Então acaba, mas a oposição, a bancada de oposição é uma oposição bem feita. Não, nós temos aqui, até vivendo de maneira interessante, essa legislatura, diferente da legislatura passada, que nós tínhamos uma direita radical que acabou transformando também uma esquerda radical, que virou uma guerra. Isso aqui virou uma batalha campal dentro da Assembleia. Diariamente, nós chegamos aqui, com toda a expressão, desculpa a expressão, troca de porrada na tribuna. Coisa que
Nos meus 4 mandatos nunca tinha visto. Tivemos sempre aqui disputas acaloradas, discursos acalorados, faz parte, legal, mas é tribuna, isso faz parte do parlamento. O parlamento é exatamente o lugar para discordar, para falar, para falar. Para debater. Para debater, mas não para bater. Né? Para bater. E o que aconteceu foi isso. Porque nós tínhamos uma direita radical e uma esquerda radical. Coisa que não temos esse ano. Nós temos uma direita e uma esquerda com disputas ideológicas. Somente isso. Eu acho que por isso que vai bem. E nós teremos aí vários projetos sendo apresentados aqui que devem gerar uma grande polêmica. Como que o senhor os enumera? Eu acredito que esse ano, os projetos que vão gerar polêmicas aqui. Aumento do servidor, será uma batalha. Reforma administrativa. A mudança constitucional aí da educação e saúde, essa também será outra. Esse eu acredito que não vem para cá esse ano, que está um estudo muito bem feito, que é a possível venda da Sabesp. Essa vai ser para o ano que vem. Nós temos que nos preparar espiritualmente para isso. Preparar muito para esse debate que vai ser muito intenso. Eu lembro que logo no início do meu mandato aqui, nós pegamos aqui a venda do Banespa. O Banespa era aqui embaixo ainda. Foi terrível, mas eu acho que a Sabesp vai superar tudo isso. Vai superar tudo isso. Mas não vai acontecer esse ano, esse é para o ano que vem. Esse ano é isso. A princípio, que eu imagino, de repente aparece alguma coisa importante que o governo tem que mandar. Mas eu acho que aqui a batalha que nós travaremos aqui é aumento do servidor, porque por maior que seja o aumento, ninguém nunca vai estar satisfeito, vai ter debates grandes. A reforma administrativa que virá, não sei como será feita essa reforma, mas virá. E também essa mudança constitucional. Essa reforma administrativa é para enxugar custos. A ideia é exata, enxugar custos. E também, não somente enxugar custos, mas também dar um norte. Os nossos funcionários, a maioria não tem plano de carreira. E essa reforma administrativa, além de enxugar custo, também vai trazer plano de carreiras, vai melhorar, vai mudar. Você tem, por exemplo, eu conversava esse tempo com o Tarcísio, numa situação que a gente conversava, e ele falava mais ou menos. Você tem funcionário que exerce uma função dentro do governo, mas que na nomenclatura da função dele não tem nada a ver o que ele faz. São coisas antigas, está no passado. Então, você tem várias funções, nomenclaturas, que não há necessidade de ter aquilo. Então, você vai enxugar isso, então não há necessidade de você mandar ninguém embora. Mas enxugar. Pegar, você tem vários, o cara faz a mesma coisa, mas tem função A, B, C, D. Vai ser só a A. Unificar. Então, essa reforma precisa disso. Então, é uma reforma ampla, que não é só enxugar. E de que forma essa unificação acaba sendo positiva para os cofres públicos? Porque também você pode até dessa forma, de repente você vai entender que não há necessidade de todo mundo fazendo aquilo que está fazendo. Ou nenhum acúmulo de função. Nenhum acúmulo de função. Então, acaba sendo benéfico para os cofres públicos, sim. Então, a reforma não é só enxugar, é também qualificar, organizar. É organizar a administração pública. E essa organização aí tende a fazer um Estado melhor? A proporcionar um Estado melhor? Se não for, acho que não entendem por que mandar uma reforma para cá. Tem que ser. O governo, com certeza, está fazendo um estudo com a equipe dele para mandar para cá exatamente para isso. Para mostrar para a Assembleia, deputados, eu estou fazendo isso porque se eu fizer assim, o Estado vai ficar melhor por isso, por isso, por isso. E a gente vai ter que apresentar para a gente aqui. Não basta somente ele mandar um projeto, fazer lá os 500 artigos que tem. Então, explica para a gente, explica para a Assembleia, faz audiências públicas, faz campanhas explicativas para a população. Eu acho que é por aí. O senhor acha que falta muito essa multiplicação de informação para a grande população? Falta. A nossa população, não sei se é porque quer, não sei se falta vontade, mas nós somos muito mal informados. As pessoas muitas vezes não sabem o que acontece. Está na sua frente, ali é um direito dela, é um dever dela, mas ela não se importa em saber o que se faz. A nossa população, ela sofre muito por falta de informação. Porque se eu tenho mais informação, eu sei o que fazer. Existe até, me perdoa aqui, existe eu leio muito e gosto,
Existe um versículo na Bíblia que Deus fala: o meu povo sofre porque lhe falta informação. E é a realidade. Falta informação. Porque, às vezes, eu vou brigar achando que é um direito meu e não é. Aí eu vou brigar, arrumar uma confusão, ficar esperando, não é. Então, se eu sou mais informado, eu pergunto, muitas vezes eu vou nos lugares, falando com jovens, falando com as pessoas da cidade. Vem cá, você já visitou a Câmara Municipal para ver o trabalho do seu vereador? As pessoas não têm a menor noção do que é uma Câmara Municipal. Você já leu a lei orgânica do seu município? O que é uma lei orgânica? As pessoas não sabem. Então, falta assim, se o nosso povo fosse mais informado, acho que nós teríamos uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de governo melhor. Em tudo, a nossa qualidade seria bem melhor. Falta informação. Porque falta informação. Aí a pessoa vai por aquilo que ela ouve. Eu fui, esse tempo atrás, num lugar. Aí eu estou no meu 5º mandato. Aí a pessoa vem dizer para mim: não, mas tá bom, você está bem agora, você está aposentado, né? Eu não entendi. Porque lá fora diz que o deputado, depois do 2º mandato, se aposenta para ganhar o dinheiro, o salário completo. E todo mundo compra essa ideia. E o senhor está iniciando seu 21º ano aqui de trabalho. Eu estou sossegado, estou aposentado. E não é uma realidade. Mas as pessoas, alguém passou para ela que é. Desculpa, seu 17º ano de trabalho. Então, alguém passou para ela que é assim. Elas compraram a ideia que é sem procurar informação se é verdade. E acho que é verdade, e acho que o deputado 2º mandato se aposenta com o salário completo, integral. Entendeu? Mas alguém tem que... E fica fazendo carinho na Mia, né? Sua gatinha, né? Exatamente. Mas, então, as pessoas... Mas quando você fala para ela, é assim. É dessa forma que é. Ah, não sabia. Pois é, você precisa saber. Não, porque o deputado tem lá não sei quanto de verba indenizatória que gasta quando quiser. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar como é que funciona. A verba indenizatória funciona o seguinte: eu tenho um valor que eu gasto do meu dinheiro, apresento a nota, tem um núcleo que examina, vê se está de acordo e me reembolsa. Se eles acharem que não está de acordo, não me reembolsam. Se eu for almoçar ali, se eu levar você mais alguém para almoçar, eu só poder pagar o meu almoço, o teu eu não posso pagar com a minha verba indenizatória. É só um exemplo que estou dando para você. Mas as pessoas acham que não, que nós aqui deitamos e rolamos. Então essas informações faltam chegar para as pessoas. E outras mais também. A informação que ela tem direito na cidade, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Aí é muito fácil ficar na televisão, ouvindo só as manchetes, porque as pessoas não gostam de... Ou nas redes sociais. Nas redes sociais. Porque a televisão, se ela fazer uma matéria que seja longa, não vai passar de 3 minutos. E a pessoa, 3 minutos, ela está ali pensando na morte da bezerra, não está nem... Aí vai nas redes sociais, aí só vê a manchete. Governo está fazendo isso. Nossa, que coisa. Mas não lê a matéria completa que está. Não sei se é de propósito. Para exatamente. Então falta essa informação. E elas vai comendo pela mão dos outros somente daquilo que interessa. O Brasil, nosso povo, sofre realmente falta de informação. E eu falo para vocês, na própria família, muitas vezes eu tenho que apagar uns incêndios lá, que não tem a menor ideia do que está falando. Vem cá, companheiro, deixa eu te falar. Isso funciona assim, 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 assado. Caso sério. No cafezinho, o senhor é obrigado a... Sim, tá. Às vezes, a família, não a família propriamente, a família um pouco mais distante, você está ali no almoço, você tem que ouvir uma piadinha às vezes. Acontece. Aí você tem que chamar, vem cá, senta aqui, deixa eu te explicar como é que... Pois é, então para de falar besteira. Qual foi a maior besteira que o senhor já ouviu, assim, entre amigos, familiares, que o senhor falou assim, não é assim? É exatamente isso. Acha que a gente tem direito a milhões de coisas. Tem um penduricalhos. Os penduricalhos, o salário, um monte de coisa, e você ouve assim. Então, né? Aí você chega, vem cá. Você ganha quanto, amigo? Eu ganho tanto. Aí eu sou sincero, eu ganho isso por mês. Me desconta 27,5 de imposto de renda. Falei, quanto? Sobrou quanto? Tá. Aí eu tenho mais isso. Eu pago o meu aluguel. Você paga aluguel? Não, eu pago o meu aluguel. Eu pago a prestação do carro. Eu tenho que comer, eu tenho que me vestir. Sabe quanto me sobra? Sobra isso. Tá bom pra você? Cara, é isso aqui que eu tenho. Eu vivo disso aqui. Eu não tenho empresa, eu não tenho nada. Eu vivo do meu salário. Você vive do teu, eu vivo do meu. Mas as pessoas pensam que não. Só pelo fato que você tá na política, tem um mandato, a ideia das pessoas que você tá nadando em dinheiro. Mas esse nadar em dinheiro,
Isso não deve-se também aos políticos que não são tão éticos? Concordo com Que, você. que se sujeitam a corrupções? Concordo plenamente. Aí é que tá. Aí mede-se O joio pelo trigo. exatamente com a régua só. Entendeu? E, infelizmente, graças a Deus, não é a maioria. Não é a maioria. Eu falo para você, não sei se na Assembleia existe, mas se tiver a maioria aqui são pessoas honestas, que fazem um trabalho sério, honesto. A maioria dos deputados aqui, deputadas. Entendeu? Mas, por um ou dois, generaliza. Que nem aquelas histórias de mala de dinheiro para lá, mala de dinheiro para cá, lá em Brasília. Você anda com a minha pasta, já tem dinheiro ali dentro. Você anda com o envelope marrom com documento, tá cheio de... Infelizmente é assim que funciona, Renato. Política, às vezes, é uma coisa maravilhosa a população. O nosso país tem problemas políticos, vai se resolver o problema dela politicamente. Mas falta alguma coisa, falta pessoas realmente comprometidas. Com vontade política. Com vontade de fazer, com o ideal republicano. Eu não adianta eu vir aqui para me representar eu mesmo. Eu falo sempre, eu não posso... Quando eu estou aqui, eu não posso ser CPF, eu tenho que ser CNPJ. Né? Esquece CPF, CNPJ. É comunidade, é um todo, são pessoas, não pode ser somente eu. Mas, infelizmente, se eu quiser fazer isso, eu tenho possibilidade. Ninguém me vigia. Mas nós precisamos de mais gente assim, com esse ideal. E tem uma reforma política também para a gente poder mudar o que nós estamos vendo por aí. Acho que vai. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança do Brasil. Eu acredito que vamos chegar lá. O senhor acha que a situação melhora, assim, primeiramente com a reforma política? Depende da reforma que foi feita. Se for uma reforma para inglês ver, não vai melhorar nada. Eu conversava hoje no meu gabinete com as pessoas, perguntando que lá na Espanha fizeram lá o primeiro-ministro dissolveu o parlamento, né? E convocou nova eleição parlamentar. E eu até perguntava para alguns se eles tinham ideia que era o tipo de governo que a Espanha adota. E estava explicando para eles como é que funciona isso. Que eu, particularmente, sou favorável ao parlamentarismo aqui no Brasil. Eu acho que resolveria o problema. Você tem um parlamento corrupto que não está funcionando, vamos lá, um primeiro-ministro com poder realmente capacitado, dissolve, vamos, né, faz parte do jogo. Não vai bagunçar. Não, porque a regra do jogo é aquela. Vamos dissolver, vamos convocar novas eleições. Não quer dizer que nós estamos ficando uma ditadura. Nós estamos falando de dissolver um parlamento não através de ditadura, dissolver através de um mecanismo legal, democrático, que é o parlamentarismo. Né? Teve um país, eu não lembro se foi Itália, qual foi, num ano, parece que dissolveu o parlamento 2 ou 3 vezes. Não está dando certo, vamos refazer. Uma hora tem que dar certo. E eu, particularmente, sou favorável ao parlamentarismo. Mas, infelizmente, minha voz é tão baixinha que eu não consigo ter eco para chegar a algum lugar. Deputado Gilmar, como é que são os seus cafés com o governador Tarcísio? Tomei pouco café com ele. Porque na época do Alckmin era cafezinho todo dia, se deixasse. Não, se deixasse o Alckmin, gostava de tomar café, contar história. Eu não fui tomar nenhum café ainda com o Tarcísio. Eu não fui ainda, não deixando ele tomar a pé do governo. Não gosto muito de ficar conversando, Tarcísio, com respeito, conversando fiado. Eu não visito o secretário. Para mim marcar reunião com o secretário, só se houver necessidade mesmo para ela resolver o problema. Eu não sou muito de ficar marcando para ir tomar café, conversar fiado. Né? Como é que o senhor vê a visita e a prestação de contas dos primeiros secretários aqui, que eles começaram a vir no final do mês de maio? Interessante, eu acho que tem que fazer isso constantemente, tem que cumprir a Constituição Paulista, que diz que tem que vir, apresentar realmente as suas prestações, ser questionado, ouvir aqui as opiniões e as ideias dos deputados. Eu acho isso válido, eu acho que tem que se manter isso sempre. E por conta disso, das mais diversas áreas, vocês têm que ter uma equipe muito qualificada, né? Sim, tem que ter uma equipe qualificada. Eu tenho procurado na nossa CFOP qualificar o meio time do gabinete. Além disso, a própria comissão tem uma equipe boa, pessoas concursadas, né? Pessoas profissionais capacitadas, que dá todo o respaldo para a gente, pessoas realmente que sabem os caminhos, que mostram realmente o que fazer. Então a Assembleia também
tem grandes profissionais nessa área, em todas as áreas. E até mesmo no seu gabinete, o senhor precisa trabalhar com assessores que digerem os mais variados temas. Eu tenho cobrado deles diariamente a qualificação. Eu falo para eles, vocês têm que qualificar. Não é porque aqui é um cargo de comissão e confiança. É um cargo que eu falo assim, não tem plano de carreira. Você vai ser assessor parlamentar, se ficar 40 anos é assessor parlamentar. Mas você tem que qualificar naquilo que você faz. Você é um funcionário público, você trabalha num gabinete, você trabalha na Assembleia Legislativa. Então, no mínimo, você tem que saber tudo, além do regimento, tudo o que acontece. Quando alguém perguntar para você, você tem que ter na ponta da língua, seja ela qual for, você tem que saber debater, você tem que saber, porque quando chegar lá fora, alguém, até seu familiar que vai questionar, porque também os funcionários do gabinete, todo mundo, os familiares delas, acho que eles são milionários também. Da mesma forma que esse deputado é milionário, quem trabalha nos gabinetes também, eu acredito que sofra com a família do mesmo jeito. Você olha assim, trocou do carro, às vezes não sabe que está pagando uma prestação lá, que está com o nome no SPC. Mas só porque trocou de carro, tá vendo? Está roubando igual o deputado dela. Mas, então, eles têm que saber tudo, para saber até discutir com pessoas que não é da família, a família também, que a família é o que mais cobra. Eu penso, né? E eu cobro deles. Qualificação, sim. Profissionalismo. E quando o senhor cobra qualificação e profissionalismo, o senhor provoca uma reciclagem, um estudo, um novo estudo, um novo curso? O curso, assim, a maioria deles estão estudando, fazendo pós-graduação, estudando alguma coisa. Se aperfeiçoando. Mas eu provoco eles também, eu sou meio agitado. Aí eu estou saindo de casa de manhã, vem uma ideia. Por exemplo. Na votação do marco temporal. Todo mundo fala no marco temporal. Aí eu falei, vou provocar eles. Aí no grupo de funcionários eu pergunto, vem cá, conta para mim, eu quero saber que eu estou em dúvida. Estão se falando lá em Brasília do marco temporal que vai ser votado. O que é o marco temporal? Aí eu provoco todo mundo. E de que forma isso pode ser? Eu provoco todo mundo, me conta para mim o que é. Eu quero ouvir de cada um. E no Estado, de que forma isso pode ser utilizado? Eu quero ouvir de cada um que vocês estão inteirados com o que está acontecendo no Brasil. As consequências disso aqui no Estado. A consequência disso. Aí o pessoal não sabe. Eu falo, pois é. Aí eu vou lá e falo, é isso. Antes eu provoquei. Esses dias também eu provoquei quando teve os índios pararam a Bandeirantes. Eu estou vindo para cá, moro em Campinas, e a Bandeirantes parada, aí eu falo assim no grupo, eu vou provocar eles de novo. A Bandeirantes está parada, a manifestação dos índios. Vocês sabem por que exatamente os índios escolheram este lugar? Aí uns contam a história, contra a outra, né? Porque eu provoquei eles saber por quê. Porque está acontecendo a coisa do Brasil, é interessante, está mexendo com a nossa vida. E eu preciso saber por que aquilo está acontecendo. Aí, até mesmo, essas pessoas vêm falar comigo no gabinete, perguntam, por que está acontecendo essa manifestação? A repercussão disso. Aí provoquei eles para responderem. Aí conta muita história, mas a minoria, poucos sabiam que ali na reserva, tem lá uma reserva, tem índios, tem aldeia aqui dentro do Parque do Jaguaraguá. E eles escolheram exatamente o que está na cara deles. Eu sabia, mas provoquei eles para ver se vocês sabiam, para poder responder para as pessoas que vai precisar de resposta. Então eu provoco eles. E como é que o senhor viu aí a retirada dos índios? Teve muita polêmica? Eu acho que não. Acho que o governo fez o certo. Eu acho que o meu direito termina quando o do outro começa. Eu acho que tudo bem, eles têm o direito de reivindicar. Mas não pode impedir que dezenas de pessoas, impedir que milhões de pessoas cumpram o seu dever de trabalhar. Eu acho que a polícia, o governo agiu de maneira correta. Questão de saúde também? Questão de saúde. Eu moro em Campinas, você tem noção, todas as estradas para mim para cá estavam travadas, eu não conseguia chegar. E se a pessoa tem uma consulta urgente, uma cirurgia, como é que fica? Esperou 3 anos para conseguir. Então essas manifestações são legítimas. Vamos escolher o local, desde que me atrapalhe. Eu também tiro o meu direito de ir e vir. Então eu acho que a polícia agiu de pronto, foi perfeito, não houve bagunça, ninguém se machucou. Nota 10. Já que a gente falou dessa questão de segurança, como é que o senhor enxerga hoje, mais uma vez, a polêmica das câmeras nos uniformes policiais? Você acredita que eu não tenho uma opinião formada ainda? Porque você conversa com alguns policiais, são favoráveis. Você conversa com outros, são contra. Se eles que estão ali na ponta, vivendo,
não tem opinião, para mim fica difícil. Eu ouço pessoas do Conseg ligadas aos conselhos de segurança que são contras, que falam que desde que as câmeras foram instaladas, as polícias, no caso a polícia militar, reduziu em muito as operações, não as operações, mas as diligências, os flagrantes por conta disso. Aí você para e pensa, fala assim, mas você tem outro lado que diz que não, e melhorou. Então é por isso que eu falo, para mim formar uma opinião está difícil, eu estou tentando chegar. Mas lá no Morumbi, no Palácio dos Bandeirantes, o senhor acha que isso aí é assunto... Eu acho que é assunto, num momento, pacificado. Na gaveta. Na gaveta. Ninguém está mexendo, não vão mexer também. Se eu vou provocar, a gente tira. Mas ninguém mexeu, deixa ele quietinho aqui na gaveta. Eu acho que é por aí. Que já deu bastante confusão antes. Não está tendo necessidade de falar sobre isso? Por que vamos falar? Deixa quieto, vamos falar de outra coisa. E como é que o senhor está vendo o deputado Derrite também, hoje como secretário? Pela primeira vez, eu tenho ouvido o seguinte: nós temos, pela primeira vez no estado de São Paulo, alguém operacional à frente da segurança pública. E nós tínhamos ali sempre pessoas que até entendiam tecnicamente da segurança. As pessoas que sempre operaram a segurança atrás de uma mesa. O Derrite não. O Derrite esteve lá na ponta, no combate ao crime, subindo os morros, trocando tiro, depois no bombeiro. Então ele sabe exatamente o que fazer na rua e conhece exatamente a necessidade da tropa. Então eu gosto do estilo dele, está indo bem, eu acredito que vai fazer está fazendo e vai melhorar muito a segurança do estado de São Paulo. Por causa dessa, você tem hoje o Derrite na frente, mas você tem também do outro lado, na civil, outro delegado, outra pessoa que conhece também como que fazer. Por isso que as coisas estão indo bem e eu acredito que vai melhorar muito ainda. Sobre a questão da reforma administrativa e principalmente do projeto para votar aumento salarial para os servidores, a gente teve da polícia até para as tropas entrantes, disse que houve acho que um reajuste de até 30%, 34%, alguma coisa assim. Como estender esse aumento para todos os servidores? Olha, eu não sou governo, não sou executivo. É o dono do caixa? Não sou o dono do caixa, não tenho para assinar o cheque, mas imagino que é impossível. Não tem como. Quantos mil ou milhões de servidores nós temos? Vamos lá. O aumento da polícia militar e polícia civil. O impacto nos cofres esse ano, porque vale a partir do meado do ano, 2,5 bi. Só para a segurança pública é um aumento nos cofres de 5 bi para o ano que vem. Só para a segurança. Como é que você vai fazer isso para todo o funcionalismo? Não tem como. Não tem como. É impossível. Eu acho que até queria, mas não tem como. É impossível isso acontecer. Não sei o valor, mas é impossível. 30? Não tem como. Outra área que demanda muito no Estado e no país é a questão da saúde. As tabelas SUS estão congeladas há mais de 15 anos. O que as assembleias podem fazer? É possível pressionar a União? Sim, é possível pressionar. O Congresso? O Congresso é possível pressionar, mas isso vai depender também muito do Executivo Federal, né? Do governo federal. E essa caneta está na mão dele também, né? Porque SUS, em tese, quem paga é ele. Então... Porque se o SUS for melhor pago, aqui nós teremos um melhor serviço, né? E o SUS é fantástico, o SUS é maravilhoso, gente. Eu não tenho... Serviço Público de Saúde acho que melhor que o SUS, acho que no mundo todo, né? Você haja visto que nem tem SUS em outros lugares do mundo. Mesmo com a deficiência abissal que nós temos em grandes cidades como São Paulo. Em grandes cidades, mas é bom o SUS, é excelente. Eu acho que sim, eu acho que o governo federal falta vontade. Aí você tem que eleger prioridades. Qual que é a prioridade do meu governo? Aí é onde entra, teríamos que ter um estadista governando nosso país. Porque o estadista, ele não vai pensar no seu grupo. Eu vou agradar o meu grupo, não. Eu vou desagradar o meu grupo, vou desagradar todo mundo, mas vou fazer o que tem que ser feito. Para a totalidade. Para a totalidade. Eu vou aumentar a tabela SUS. Eu vou aumentar, não quero nem... Vai desagradar A, B, C. Falta isso. Nós temos um estadista, nós temos populista. Seja qual for o time que está.
que eu sempre tenho um governo populista, que quer fazer média com a população, fazer barulho. Mas fazer o que tem que ser feito, realmente, falta alguém de coragem para chegar e vou fazer e acabou. Enquanto isso não chega, a gente sofre. Deputado Gilmacy Santos, o senhor que é primeiro vice-presidente da Casa, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, muito obrigada pela sua participação. Na sua próxima vinda aqui ao podcast da Alesp, o senhor deve trazer uma receitinha aí na manga para divulgar aqui para os nossos internautas e ouvintes e telespectadores. Renata, eu não tenho regras para cozinhar. Então eu gosto, é o que me desestressa. Qual que é a receita de hoje? Rapaz, eu tenho que pensar, eu tenho que chegar, olhar na geladeira o que tem. Da última vez você foi embora e deixou a gente com água na boca. Eu tenho que olhar na geladeira o que tem. Vamos olhar na geladeira, deve ter lá. Eu ganhei esses dias um camarão, que está lá no congelador, está lá pronto. Acho que dá para fazer alguma coisa com camarão. Uns pitus que estão lá. Eu ganhei também um pouquinho de lagosta. Tem umas lagostas, dá para fazer uma receita boa com frutos do mar. Ali. E qual seria a massa? Ou o senhor prefere um risoto? Não, nessa hora eu prefiro mais. A massa não, eu não sou muito fã de massa. Risoto não, talvez para acompanhar ali uns legumezinhos na grelha, um milho, uns legumezinhos na grelha, vai bem. E o senhor cozinha no air fry também, não? Não, odeio air fry, fogão. Eu não gosto de air fry. Air fry, forno de micro-ondas. Nem tem forno de micro-ondas em casa. Não? Não tem. Não gosto. O negócio é fogão, com tempo, tranquilidade. Ver as panelas ali fervendo, você borbulhando, você mexendo. Você coloca lá. E a Mia fica perto? A Mia dorme nessa hora. A Mia nessa hora fica dormindo, às vezes vem lá, pega a comidinha dela também, mas dorme. E enquanto eu cozinho, Ana arruma a casa, limpa, passa, lava, e a gente divide as tarefas de casa. Então tá bom, olha, foi um prazer, muito obrigada e volte sempre. Eu estaria aqui sempre que chamar. É só falar com a gente está à disposição sempre, Renato. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Muito obrigada, a gente agradece aqui ao deputado Gilmacy Santos. Tivemos trabalhos técnicos aqui na direção de imagem de Carol Matias, direção de vídeo e na edição também o Renan Augusto, Sibelius Toledo no som. Muito obrigada, fique sempre com a gente. Olha, podcast da Alesp todos os dias no ar, sempre às 7 da noite no Spotify, no YouTube e às 8 da noite aqui pela TV Alesp. Fique sempre com a gente.